Lembra daquela vez, Nathan? Aquela em que a AlphaGo superou os campeões do jogo Go? Tipo, aquela IA estava realmente criando estratégias, não só, sabe, jogando pelas regras. Foi um momento sério de o futuro é agora. Mas e se eu te dissesse que isso foi apenas um Foi vislumbre? realmente só o começo, Eva. Teve esse artigo da Sequoia e tal. Não é apenas sobre, sabe, a IA ficando um pouco mais inteligente, é a sugestão de uma transformação total. Eu acho que a indústria está sendo remodelada. Sabe o que a nuvem fez pelo software? É meio A que gente isso. falou disso com o Bruno, Eduardo e Marcelo em outro vídeo. Mas, então estamos indo além de uma IA que parece, tipo, vagamente inteligente. É sobre uma IA que pode realmente, tipo, raciocinar. O artigo chama isso de ir de pensar rápido para pensar devagar. Imagine a diferença entre uma pesquisa rápida no Google e realmente sentar com, sabe, tipo, um quadro branco e ponderar sobre um problema complexo. Então, em vez de apenas cuspir a primeira resposta que encontra, está levando tempo para realmente analisar e apresentar algo realmente novo. Exatamente. É como dar à IA um quadro branco e dizer, ok, vai no seu tempo e faça um brainstorm. Esse tempo de inferência computacional basicamente dá à IA o espaço para realmente pensar nas coisas antes de responder. Os resultados são, bem, incríveis. Sabe, por um tempo todo mundo estava preocupado que a IA fosse apenas boa em prever a próxima palavra em uma sentença. Claramente, isso é um jogo totalmente diferente. Que tipo de pensar devagar essa nova IA é capaz de fazer? Bem, a OpenAI, o pessoal por trás do ChatGPT, tem um novo modelo chamado Strawberry e já está, tipo, demonstrando esse raciocínio de próximo nível, como a AlphaGo, planejando milhões de jogadas de Go. Mas para a programação, escrita, até pesquisa científica, estamos falando de poder cerebral sério aqui. Então, o Strawberry está realmente parando para pensar antes de agir. Isso quase parece, não sei, humano. O que está acontecendo por trás dos panos? Como uma IA realmente para pensar? Ainda é um pouco misterioso, mas o artigo sugere algo chamado cadeias de pensamento alimentadas por aprendizado de reforço. Basicamente, a IA gera um monte de soluções potenciais e então as avalia, assim como fazemos quando fazemos um brainstorm, sabe? É como se ela estivesse tendo uma conversa consigo mesma, tentando encontrar o melhor caminho a seguir. Incrível. E se ela encontra um beco sem saída, pode retroceder e tentar uma abordagem diferente. Precisamente. Não é mais apenas sobre reconhecer padrões e dados. É sobre entender o problema e gerar soluções criativas. Ok, então temos IA que pode pensar mais como a gente, mas o artigo vai além falando de agentes de IA. Qual é a diferença entre um agente de IA e todas essas ferramentas de IA que já usamos? Pense assim, com as ferramentas de IA de hoje, você ainda precisa saber o que perguntar, certo? Um agente de IA é projetado para assumir um papel específico. É como ter, sei lá, um advogado de IA que pode analisar documentos legais ou um engenheiro de IA que pode corrigir código. Você não está apenas usando IA, está trabalhando com ela. Então, em vez de eu ter que aprender todos os detalhes de alguma ferramenta de IA complicada, eu poderia ter um agente de IA de marketing e eu só digo para ele: "Ei, consiga mais leads para mim." Não é a IA fazendo o que mandamos mais, é a IA agindo em nosso nome. Estamos falando de agentes, porque eles de fato têm agência, eles agem. Sim, isso muda tudo. Está parecendo menos uma ferramenta útil e mais como ter uma equipe de especialistas em IA à minha disposição. O artigo tinha um exemplo, a Sierra, certo? Isso, e era um ótimo exemplo. É uma agente de atendimento ao cliente de IA que não apenas resolve problemas dos clientes, mas também é paga por cada interação bem-sucedida. Imagine as possibilidades para os negócios. Então, em vez de contratar uma equipe inteira de atendimento ao cliente, você poderia ter esse agente de IA, tipo, trabalhando 24 horas por dia, resolvendo problemas e gerando receita. Isso é incrível. Isso quase parece que é daí que vem essa coisa de serviço como software, né? Assim como vimos a mudança de comprar software para assiná-lo na nuvem, a IA pode ser ainda mais. Seriam indústrias inteiras de serviços em software. Minha cabeça explodiu nessa. Então, em vez de contratar um consultor, eu poderia ter uma IA que, tipo, desenhe minha estratégia de negócios ou automatize todas as minhas tarefas de segurança cibernética. Isso tem o potencial de mudar completamente a forma como trabalhamos. E não se trata apenas de substituir empregos existentes. Imagine os novos serviços e soluções que se tornam possíveis quando você tem agentes de IA trabalhando para você, tipo 24 horas por dia. Mas antes de nos empolgarmos demais... Isso está começando a aparecer, não sei, menos uma mudança gradual e mais como um terremoto total para o mundo dos negócios. Você está certo em pensar assim. Isso não é apenas uma atualização, é como uma mudança fundamental. O artigo até fala sobre um novo tipo de lei de escala emergente. Certo, lembro que mencionaram uma lei de escala, mas meio que passou direto por mim. O que é diferente nessa? Bem, por um tempo, a melhoria em IA era toda sobre modelos maiores, mais dados. Agora é sobre quanto poder de pensamento podemos dar a esses agentes de IA.
Esse é o tempo de inferência de computação que falamos antes. Quanto mais tempo eles analisam um problema, melhores se tornam as soluções. Então, não se trata apenas de quanto uma IA sabe, mas quão bem ela pode realmente aplicar esse conhecimento. Isso é fascinante. Isso muda a forma como realmente construímos IA? Essa é a previsão. Podemos ver uma mudança daqueles, você sabe, grandes centros de dados focados em treinar IA para o que o artigo chama de nuvens de inferência, como ambientes especificamente projetados para executar esses agentes de IA complexos. Como quando a computação em nuvem mudou o jogo para software. Isso é enorme. Mas e quanto às empresas que estão realmente construindo esses modelos de IA? Vai ter tipo um modelo para governar todos eles? Tipo naquele... Engraçado você mencionar que muitas pessoas pensaram que veríamos uma IA dominante, mas sabe, não foi assim que aconteceu. Empresas como OpenAI, Google e até Meta estão todas rompendo limites. A competição ainda é temida. Então não basta apenas ter um modelo de IA mais poderoso, há mais do que isso. Que meio que foi o que o Marcelo defendeu no outro vídeo. Exatamente. A verdadeira mágica e a verdadeira oportunidade estão em realmente aplicar esses modelos a problemas do mundo real. O artigo fala sobre arquiteturas cognitivas. Basicamente, é como projetar agentes de IA para pensar e resolver problemas de maneiras específicas. Então, Nathan, ter um motor potente é uma coisa, mas você precisa de um carro bem projetado ao redor desse motor para realmente torná-lo funcional. Uma analogia perfeita. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes para quem deseja, tipo, investir nesse novo mundo. Ou até, você sabe, construir algo por conta própria. O artigo destaca que, enquanto os grandes players podem dominar a infraestrutura e os modelos em si, a verdadeira inovação está acontecendo na camada de aplicação. Se você está começando uma empresa de IA, não tente superar o Google. Encontre um problema específico que você possa resolver de forma brilhante com IA. Exatamente. Eles chamam de aplicações agentivas. Não são apenas ferramentas simples que usam IA, mas sistemas sofisticados com cérebros personalizados para tarefas muito específicas. Agora estamos falando de uma ampla gama de tarefas, certo? O artigo mencionou advogados de IA, engenheiros de software de IA, até especialistas em segurança de IA. E o que é ainda mais empolgante, Eva, é que eles não estão apenas substituindo empregos antigos, estão criando mercados totalmente novos. Pense nisso. Tarefas que antes eram muito caras ou demoradas, agora se tornam possíveis. Como o exemplo que deram, o XBOW, a IA, que faz testes de segurança cibernética. Ao automatizar algo que costumava exigir uma equipe inteira, eles estão abrindo um novo nível de segurança para as empresas. E este é apenas um exemplo. Estamos falando de uma potencial onda de disrupção, maior do que a mudança para SaaS, afetando quase todas as indústrias. Esse é o conceito deles de serviço como software, certo? Realmente é radical quando você pensa nisso, transformando indústrias inteiras em, bom, essencialmente apps. E com essa mudança radical, vem algumas questões grandes e importantes. O que acontece com os jogadores existentes nessas indústrias? O que acontece com as pessoas cujos empregos estão sendo reinventados? O artigo parecia particularmente interessado no que acontece com as empresas SaaS à medida que tudo isso se desenrola. Elas já estão no mundo do software, então não deveriam estar à frente do jogo? Essa era a suposição inicial delas, sim. As empresas SaaS têm os recursos, os dados, acesso a esses poderosos modelos de IA, mas há uma crescente percepção de que talvez não seja tão simples. Porque se conectar a uma API de IA não é o mesmo que realmente entender como construir com essa tecnologia. Exatamente. Lembra daquelas arquiteturas cognitivas que falamos? Construí-las, projetar uma IA que pensa da maneira certa para o seu problema específico, isso exige um tipo diferente de expertise. O artigo chama isso de ser nativo de IA. Então, assim como na mudança para nuvem, algumas empresas vão se adaptar e prosperar, enquanto outras podem ficar para trás. A história costuma se repetir. Algumas empresas entendem a nova tecnologia naturalmente, outras lutam para acompanhar. A questão é, quem será a próxima grande história de sucesso na era da inteligência artificial? E quem vai acabar sendo uma lição de advertência? O artigo deu aquele exemplo da Day.ai, né? O CRM com inteligência artificial que já está revolucionando tudo. Isso mesmo. Em vez de precisar de consultores caros para configurar seu CRM, o Dagies faz isso. Ele gera automaticamente um sistema personalizado para o seu negócio. Um exemplo perfeito de como a inteligência artificial está mudando tudo. É claro que a IA está evoluindo em um ritmo incrível. Passamos de IA que mal conseguia formar uma frase para IA que pode potencialmente gerenciar empresas inteiras. Onde você vê as oportunidades mais empolgantes nisso tudo? O que as pessoas deveriam prestar atenção? Essa é a questão de $1 milhão e, felizmente, este artigo da Sequoia nos dá algumas dicas bastante perspicazes. Cobrimos muito terreno aqui, desde os detalhes de como a IA está se tornando mais inteligente, até pequenas coisas.
Como previsões surpreendentes sobre indústrias inteiras se transformando. Tenho que admitir, minha cabeça está girando um pouco. É muita informação, com certeza. Mas essa é a parte emocionante. Estamos à beira de algo realmente poderoso. Revolucionário. Para aqueles de nós que não são especialistas em tecnologia ou capitalistas de risco, qual é o principal ponto? Qual é a única coisa que você espera que as pessoas realmente captem deste artigo da Sequoia? Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora. E está Muito avançando. rápido, especialmente se você está no mundo dos negócios ou se pensa sobre o futuro. Você precisa prestar atenção nisso. Nada de enterrar a cabeça na areia e fingir que a IA é só uma moda passageira. Exatamente. O artigo traça um caminho bastante claro adiante, até mesmo uma tese de investimento, e pode surpreender algumas pessoas. Eles basicamente dizem: esqueça tentar criar o próximo OpenAI. Esse é um jogo para gigantes com bolsos muito fundos. A verdadeira oportunidade está nos agentes de IA personalizados, aqueles que resolvem problemas muito específicos de maneira incrível. Então encontre seu nicho e domine-o com a IA. É isso que está na mesa, certo? Essa é a ideia. Se você conseguir identificar um problema que você sabe que a IA pode resolver melhor, mais rápido ou mais barato que os humanos, você está sentado em uma mina de ouro e o melhor de tudo, essas oportunidades estão tipo em todo Já lugar. falamos sobre direito, software, cibersegurança, mas realmente, quando você pensa bem, toda a indústria tem tarefas que a IA poderia otimizar. E é até por isso que os profissionais precisam se reciclar. Exatamente. O artigo especificamente destaca saúde, educação e finanças como áreas prontas para a disrupção. Imagine tutores de IA que possam personalizar o aprendizado para cada aluno ou consultores financeiros de IA que possam fornecer gestão de riqueza sofisticada para todos, não apenas para os ultra-ricos. É bem empolgante, mas também é um pouco, sei lá, intimidador, não é? Essa tecnologia tem o poder de, tipo, mudar o mundo como o conhecemos e é difícil, sabe, prever exatamente como será essa Essa mudança. é a beleza disso. Estamos bem no começo de uma nova era e temos a chance de moldá-la. A responsabilidade é nossa para garantir que estamos desenvolvendo e usando a IA de forma ética e para o benefício de todos. Não poderia concordar mais. Todo esse serviço é o futuro do software. Realmente faz a gente pensar. Quais empregos ainda existirão em tipo 10 anos e quais novos empregos ainda nem foram, sabe, inventados? Essas são as perguntas que todos devemos nos fazer. Este artigo é um alerta, mas também é um chamado à ação. O futuro está chegando, prontos ou não, e quanto mais informados estivermos, mais preparados estaremos para, tipo, garantir isso. Navegar é preciso, né? Então, para os ouvintes do templo, aqui está seu pensamento final do dia. Enquanto a IA continua ficando mais inteligente, qual papel você quer desempenhar neste novo mundo afinal? Por hoje é só. Muito obrigado por navegar com a gente.